E aí pessoal, tudo bom com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, amém? No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos Quem é Jesus? E nós vamos falar sobre o caminho. O que Jesus quis dizer quando ele falou eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então já vai deixando aqui embaixo o seu like, pega a sua Bíblia e vamos lá estudar. Uma vez Jesus falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus estava querendo dizer com esse texto, com essas palavras? Esse texto a gente encontra lá no Evangelho de João, o capítulo 14. E para a gente entender qual que é esse caminho que Jesus está falando que ele é, a gente tem que ler o texto imediatamente anterior a essa frase de Jesus. E eu quero ler com vocês aqui. Acompanhe comigo aí, ó. Evangelho de João, o capítulo 14, vai dizer assim, a partir do versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe então Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos então saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para onde era esse caminho que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos? Que ele era o caminho, né? Olha só, imediatamente antes dessa frase de Jesus, ele fala que ele está indo voltar para o Pai. Aqui, ó, na casa do meu Pai há muitos aposentos. E eu vou para a casa do meu Pai para preparar para vocês um lugar. E quando eu preparar, quando este lugar estiver preparado, eu voltarei e buscarei vocês para que vocês estejam aonde eu estiver. Então Jesus está afirmando que ele próprio é o caminho para Deus. Mas aí você pode se perguntar: Vitor, eu preciso mesmo de um caminho para Deus? Será que eu não posso ir até Deus com minhas próprias pernas? Lá em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo vai falar para a gente o seguinte, olha o que ele escreveu aqui. Pois todos pecaram e estão destituídos. Destituídos de quê? Da glória de Deus. O apóstolo Paulo ele frisa bem aqui o texto. Ele fala o seguinte: todos pecaram. Não apenas um grupo de pessoas, não apenas 100 pessoas, 1000 pessoas ou 1 milhão de pessoas, mas todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Mas aí você pode estar se perguntando: Vitor, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca pequei, assim. Eu sempre fui bonzinho, eu sempre ajudei os pobres, eu sempre dei esmola. Só que eu quero te convidar, depois você vai ler em casa aí o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 5. Ali é o início do grande sermão do monte, né, que a gente chama assim. É um sermão que Jesus prega no Monte das Oliveiras. E lá nesse sermão, Jesus ele dá uma nova interpretação para o pecado. Lá ele vai falar o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Aí, Vitor, tá vendo? Jesus está falando que pecado é não matar. Jesus está falando que pecado é aqueles 10 mandamentos lá. Se eu quebrar então um dos 10 mandamentos, aí sim eu pequei. Então eu nunca matei, eu nunca pequei. Só que Jesus dá uma nova interpretação para o pecado. Olha o que ele vai falar. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar em seu coração, se em seu coração você tiver ódio de alguém, você já matou. Então está reparando que Jesus está dando um novo conceito para o pecado? Ele está falando, olha, o pecado não é mais aquilo que você faz com as mãos efetivamente, mas o pecado já começa no seu coração, no seu desejo, no intento do seu coração. E Jesus continua, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se em seu coração você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério. Tá vendo então que o pecado agora não é mais aquilo que você faz, mas aquilo que você começa a desejar? E Tiago vai falar para nós a mesma coisa em sua carta, lá no capítulo 1,
no versículo 14 e 15, se eu não me engano. Vou colocar o texto aí na tela para a gente ler junto. Tiago, capítulo 1. Olha só, Tiago, ele vai falar para a gente o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou pela própria cobiça, né? Sendo por este quem? O mau desejo ou a cobiça. Então, as pessoas são arrastadas pelo mau desejo e seduzidas pelo mau desejo, sendo por estes arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. O que Tiago está querendo falar para nós aqui? Olha, o pecado, aquele pecado que você comete com as mãos, que você consuma esse pecado, ele começa lá no seu mau desejo, lá no seu coração. E aí você tem um desejo impuro. E aí você começa a matutar naquele desejo, naquele sentimento impuro, naquele sentimento que vai contra a lei de Deus. E aí, com o tempo, em outra tradução, vai dizer que aquele mau desejo, aquela cobiça, engravidando, dá à luz o pecado. O que é esse engravidando aí? O que é esse concebendo, né? Que nessa tradução que nós lemos está concebendo, dá à luz o pecado. Ora, uma mulher, quando está grávida, ela não dá à luz da noite para o dia, né? Ela tem todo um processo aí de gestação, que são de 9 meses. E Tiago ele vai usar essa mesma analogia com o pecado. Porque ele começa no nosso coração e a gente começa a matutar aquele pecado, aquele desejo impuro, né? A gente começa a planejar o mal. Então Tiago ele está falando para nós exatamente isso, usando essa mesma analogia da gravidez para falar acerca do pecado. Porque o pecado ele não começa de uma hora para outra, ele primeiro é concebido na nossa mente. A gente começa com um desejo ruim e esse desejo vai se amadurecendo dentro de nós, dentro do nosso coração, até que por fim a gente vai planejando, até que por fim a gente consegue dar ação a esse pecado. A gente consegue conceber o pecado e dar a luz a ele. E é isso que Tiago está falando. E Jesus confirma essas palavras, falando que, olha, o pecado não é mais aquilo que você faz. Sim, o que você faz é pecado. Só que o pecado não começou na sua atitude, mas começou no seu pensamento. E esse novo conceito de pecado é o que o apóstolo Paulo vai falar para a gente lá em Romanos 3:23, né? Retornando ao texto, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo, quando vai falar de destituídos, ele vai usar uma palavrinha no grego que é husterios, que quer dizer destituídos ou vazios da glória de Deus. Nós estamos vazios, nós estamos separados da glória de Deus. Ou ainda, essa palavra hustério no grego pode ser traduzida por falhar em tornar-se participante. Ou seja, Paulo está falando que nós não participamos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Mas aí você pode pensar, Vitor, o pecado não pode ser assim tão grave, né? Olha o que Paulo vai continuar falando para nós na mesma carta aos Romanos, lá no capítulo 6, o versículo 23. Lá ele vai falar para nós que o salário do pecado é a morte. Você deve trabalhar, você deve ter seu salário, não é? Todo mês, todo final de mês ali, você recebe o pagamento por aquele serviço que você prestou durante todo aquele mês, correto? E Paulo vai usar essa analogia para falar para nós que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós pecamos, continuamos pecando e lá no final nós vamos receber o pagamento por todo esse pecado que nós cometemos. E esse pagamento é a morte. E Tiago já confirmou para nós isso nesse texto que a gente acabou de ler. E o pecado dando à luz gera a morte. E essa morte não é apenas a nossa morte física. Sim, quando o pecado entrou no mundo, a morte também entrou por meio do pecado. Só que essa morte não é apenas a morte física. Ela é uma morte que nos separa de Deus. Nós não estamos mais aptos a ter uma comunhão face a face com Deus. Porque o pecado vai criar um abismo que é intransponível entre o homem e Deus. E nós não conseguimos mais ir até a Deus porque esse pecado quebrou a nossa ponte que a gente tinha até Deus, quebrou o nosso caminho, desfez o caminho que a gente tinha até Deus. E como se não bastasse o pecado gerar a nossa própria morte, o nosso pecado também vai gerar a morte da criação de Deus.
Porque uma vez que nós pecamos, nós nos tornamos alvos da ira de Deus. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, para que nós pudéssemos nos desviar da sua ira, para que a sua ira não nos atingisse, Deus deu um jeito ali na antiga aliança de resolver a nossa questão do pecado. Então Deus fala o seguinte, olha, quando vocês forem se aproximar de mim, vocês vão ter que sacrificar um animal. E por meio do sangue daquele animal, eu não vou mais olhar para o pecado de vocês, para o pecado dos homens, mas a minha ira, ao invés de atingir os homens, vai atingir aquele animal que foi sacrificado em favor do pecado de vocês. Então você está reparando que o nosso pecado ele gera morte não apenas em nós, mas por causa do nosso pecado, um animal inocente teve que ser morto para que a ira de Deus não nos atingisse. E para que isso fique claro, eu quero ler com vocês um outro texto também, que está lá na carta aos Hebreus, o capítulo 9. Olha o que vai falar lá para a gente. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nesta arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo, ou seja, no lugar santo, naquela primeira parte, do tabernáculo, ou seja, antes do véu, para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ou seja, além do véu, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Então, para que o sacerdote ou o sumo sacerdote oferecia o sangue do sacrifício dos animais? Ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que não havia sido manifestado o quê? O caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então você está reparando que aqui o autor de Hebreus está dando um detalhamento de como que era a adoração no antigo templo, na antiga aliança. Tinha lá no tabernáculo de Deus um lugar santo, onde os sacerdotes poderiam ali fazer o seu ministério ali regularmente. Só que apenas o sumo sacerdote, ou seja, uma só pessoa, depois de purificada, passar por todo um ritual ali de purificação, ele poderia então atravessar aquele véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo apenas uma vez por ano. E esse lugar santíssimo era o lugar da presença de Deus, era o lugar onde a glória de Deus se manifestava. Era o lugar mais santo que havia em toda a terra, porque ali estava a glória de Deus. E o sumo sacerdote então poderia entrar ali apenas uma vez por ano. Ou seja, para entrar na presença de Deus, ele tinha que apresentar o sangue do animal que foi morto em favor do seu próprio pecado e do pecado de toda a congregação, do pecado de todo o povo de Deus.